Olá pessoal, hoje eu vim aqui para ensinar vocês algumas coisas sobre fotografia, ensinar vocês algumas coisas enquanto vocês relaxam na parte da fotografia. Então, se você é uma pessoa que gosta de fotografia e tem vontade de aprender algumas coisas, tirar algumas dúvidas, enquanto você relaxa, enquanto você descansa, você vai aprender comigo algumas coisas. Bom, meu nome é Alex e eu venho há cerca de 3 anos fotografando profissionalmente. Tenho algumas formações na área, principalmente em fotografia de 15 anos, bebês e também fotografia de estúdio, onde eu sou formado em luz de estúdio, nitidez e algumas coisas relacionadas ao estúdio. Eu tenho hoje vivido somente de fotografia. É uma área que, se você se posicionar, se você tiver cabeça e foco, você consegue sair do seu local de início e chegar aonde você quer e sonha. Eu vejo isso como, se você for fazer qualquer coisa na sua vida, uma coisa muito grande ou uma coisa muito pequena, ao ver das pessoas, se você fizer com disciplina, se você fizer com foco, com certeza você vai conseguir ser uma pessoa vitoriosa. O segredo realmente está na persistência e no foco. Então, esse ASMR consiste em não somente fazer você relaxar com sons, com barulhos, e sussurros, mas fazer você aproveitar o seu tempo de relaxamento, aprendendo algumas coisas. Respira fundo, concentre-se na sua respiração e deixa que o seu cérebro absorva tudo que eu estou falando. Eu concluí os meus cursos no final de 2014, início de 2015. Trabalhava num hotel na época, onde com o dinheiro que eu recebia, eu comprei a minha primeira câmera. E os meus feitos, os meus investimentos foram inicialmente uma câmera Nikon de inicial, de entrada, e uma câmera muito boa que me proporcionou fazer alguns trabalhos onde eu vim conseguir um dinheiro extra para continuar cursando e também para conseguir comprar a minha segunda câmera, que logo foi uma Canon. O pessoal da área sempre se pergunta, quando vai pesquisar sobre comprar uma câmera, a primeira câmera, qual seria o ideal: comprar uma Nikon ou comprar uma Canon. Pois bem, vou uma explicação bem básica e objetiva. Eu usei uma Nikon que tinha em média valor de mercado de R$ 2.500 inicial. Uma câmera de entrada, não é muito barata,
mas também não é a câmera de maior qualidade. Então, eu senti algumas dificuldades na hora de tratar as fotos e via que as pessoas, os outros fotógrafos estavam postando imagens com mais qualidade que a minha e eu não entendia o porquê. Eu busquei entender que essas pessoas estavam usando a mesma linha de preço de câmera que eu usava. E eu não conseguia entender o porquê que, se eu tenho uma câmera da mesma linha da deles e a minha foto está totalmente fora do padrão da deles, qual é o principal erro que eu estou cometendo? Pois bem, o principal erro que eu estava cometendo era comparar o preço Nikon e Canon. As Nikons, elas têm uma imagem um pouco mais sem cor comparadas a Canon. As definições da imagem resultavam em qual lente eu estava usando, ou seja, a minha câmera era boa, mas o que danificava a minha imagem era a lente. Então eu busquei entender se para mim favorecia comprar uma outra lente para Nikon ou logo trocar para Canon e comprar lente Canon, já que eu tinha a necessidade de uma câmera com cores mais vivas. Por esse motivo eu acabei trocando, comprei um corpo de câmera Canon e comprei os equipamentos relacionados que davam certos à marca Canon, que não são todos que dão certo na Nikon e Canon. Algumas coisas como lente são apenas para um tipo específico de câmera de marca de câmera que está no nome da lente. Ou seja, se eu comprar uma lente Canon, ele vai dar certo numa câmera Canon. Se eu comprar uma lente Nikon, vai dar certo numa câmera Nikon. Eu tenho que te explicar que quando você vai comprar uma câmera profissional, existem alguns aspectos específicos que você pode não estar acostumado. Quando você vai até uma loja e compra uma câmera PowerShot, ou seja, uma câmera mais barata, ela normalmente já vem com a lente e você não consegue fazer a troca da lente. A câmera já tem a lente embutida com o zoom e as configurações embutidas e você não consegue fazer a troca. As câmeras DSLR, que são as câmeras profissionais, elas possuem essa praticidade de remoção de lente, onde você pode comprar apenas um corpo de câmera e investir todo o seu dinheiro que você for querendo na mudança das imagens, comprando apenas as lentes. Existe lente para longe, existe lente para perto, existe lente que você consegue mudar de longe para perto, as que são chamadas zoom. Existe a lente que você consegue ver microscopicamente ou quase microscopicamente, e existe lente que você consegue pegar um ângulo muito grande, ou seja, você consegue pegar uma vista total em apenas uma foto. Pois bem, comprando a minha Canon, eu descobri que eu precisaria entender um pouco o que fotografia significa. Fotografia vem de foto. Foto quer dizer luz, luz. E luz é tudo que importa numa foto e faz com que ela seja definida. Fotografia significa o controle da luz, ou
é algo nesse sentido. Quando nós, como fotógrafos, conseguimos controlar a luz e fazer com que a foto nossa seja bem definida, pensando antes de bater a foto, com certeza os resultados são muito satisfatórios e você não passará pelo processo de uma grande dificuldade na pós-produção, na edição e nos retoques finais. Uma foto bem pensada encurta caminhos. Existem hoje duas formas de fotografia. A fotografia digital, feitas por câmeras digitais, e existem as câmeras analógicas, que são as câmeras que você utiliza filme, que são aqueles rolinhos que você com certeza viu o seu pai, os seus avós ou pessoas mais velhas que você usando. As fotografias digitais, elas conseguem reproduzir automaticamente e na hora você já consegue ver o resultado, sem ter que ficar rodando o filme com as câmeras que você precisava rodar o filme e demorava algumas semanas para ver se a sua foto saiu como esperado ou se o filme queimou, como diziam. Eu não vou entrar muito nesse mérito da câmera analógica, porque eu venho de uma geração de câmera digital e para mim não teve muito empenho e nem muita necessidade em descobrir quais são os produtos e quais são as coisas que a câmera analógica seria necessária para uma boa foto. Voltando para a câmera digital, eu gostaria de falar sobre algo muito importante e essencial para quem vai começar, e mesmo para quem tem dúvidas sobre isso, sobre os 3 pilares da fotografia. Pois bem, uma câmera, quando você compra, e ela é uma câmera DSLR, ou seja, uma câmera profissional ou semi-profissional, que você consegue trocar a lente, ela vem com algumas opções nas suas configurações. A opção mais viável para iniciantes é o modo automático, onde a câmera por si ela recebe a luz do ambiente e devolve uma imagem a você com clareza, e a câmera julgando a imagem, ela faz os 3 pilares da forma como ela acha melhor, mas não necessariamente a melhor forma. Ela acha um jeito melhor e te entrega uma foto com a luminosidade aparentemente correta. Não é recomendado que você se apegue a esse tipo de funcionalidade. Quando a câmera mostra a você que as opções são automático e manual, seria mais propício que você se estabelecesse na forma manual para que você possa controlar a qualidade da sua foto e não somente a luz. Os 3 pilares da fotografia são diafragma, obturador e ISO. O diafragma ele se encontra na lente. Seria a quantidade de luz que passaria da lente e chegando até a câmera. Se você abre o diafragma, ele te dará
uma expressão muito grande de luz. A luz entrará mais até chegar no obturador da câmera. Se você fechar o diafragma e deixar pequeno, você verá pouca luz entrando e você não conseguirá estabelecer um encontro muito grande de imagem em locais escuros. Ou seja, se você está no lugar que tem um sol muito forte, é recomendado que você feche o diafragma. Se você está no lugar que está escuro, é recomendado que você abra o diafragma. Obturador. O obturador é a peça-chave que recebe a luz e a memoriza, transformando ela em imagem e mandando para a tela LCD da sua câmera. Se você no modo manual quiser entender como funciona o obturador, ele funciona de modo que existem velocidades. Então a gente chama de velocidade do obturador. O obturador lento recebe mais luz, pois fica mais tempo recebendo a luz. Obturador modo rápido recebe menos luz, por isso ele se chamado obturador, ele recebe menos luz quando mais rápido. Então, nesses pilares você vai encontrar diafragma, obturador e ISO. O último seria o ISO. O ISO é um processo chamado de sistemático, quando você não utiliza dele como uma ferramenta de manualidade, mas sim de forçar a imagem a ficar mais clara. Colocando em outras palavras, se você está num lugar escuro, então você tem que abrir o diafragma ao máximo que você puder. Abrindo o diafragma e você vendo que ainda está escuro, no máximo que a sua lente consegue abrir o diafragma, então você tem que deixar o obturador mais lento. Se você deixar muito lento, as pessoas que estão andando no local, elas vão sair borradas. Então, você tem que deixar o obturador numa velocidade aceitável que pegue as pessoas paradas. Se o diafragma no máximo e o obturador também na menor velocidade possível que a imagem saia nítida, ainda estiver escuro, então você entraria com a ISO. A ISO funcionaria como um clareamento artificial da sua foto. A ISO, ou o ISO, ela consiste em clarear o máximo possível a sua foto, podendo acarretar ruídos na sua foto no resultado. Então, quanto menos ISO você usar na sua foto, mais limpa ela ficará. Esses são os três pilares da fotografia: diafragma, obturador e ISO. Você conseguindo estabelecer uma conexão entre esses três pontos, você terá uma foto perfeita em questão de luminosidade. Lentes. Uma lente, quando você compra uma câmera, ela vem com lente kit. A minha câmera Canon que foi comprada veio com uma lente kit
18-55mm. E a minha Nikon, quando eu comprei a primeira vez, também veio com uma lente 18-55. Uma câmera que comprada com lente kit, ela vem com provavelmente com uma 18-105 ou uma 18-55, que são lentes que você consegue usar para quase todo tipo de trabalho. São lentes baratas, a qualidade de imagem dela é equivalente ao seu valor, mas te proporciona um grande aprendizado para iniciantes. A imagem, as lentes funcionam da seguinte maneira: quanto menor o número, ou seja, 18, maior o tamanho da foto e maior a paisagem. Se você quer pegar uma foto de uma montanha, onde pega os céus e onde pega os lados, tudo, seria recomendado que você usasse um número menor da sua lente. Existe lente que vem desde um 10mm até menos, até 24 seria números baixos, onde você conseguiria pegar uma grande gama de coisas da sua imagem. E quanto maior o número, ou seja, nessa 18-55, ela consegue abrir bem a imagem e fechar em um foco, em um local só. 55 seria um número grande ou um número aceitável para você focar como um retrato. Você consegue, com uma lente 55 ou 85 ou 105 ou de números maiores, chegar em locais mais longes. Ou seja, quanto maior o número, mais você consegue dar zoom na sua foto. O zoom não é o termo correto a se falar, mas vamos usar isso para você ficar mais antenado no que nós estamos falando. Eu gostaria de falar sobre a lente macro. Lente macro seria as lentes que você consegue ver locais muito pequenos, usada atualmente para fotos de insetos, de pequenos movimentos, pequenos locais, e também tem um grande efeito de desfoque, focando apenas no objeto minúsculo e fazendo com que tudo fique aparentemente artístico. Existe também as lentes fixas. Então veja, quando nós falamos que as lentes, existe lente que vai de 18-55, de 18-105, 18-250, são lentes que têm essa variável. Você consegue usar todos os números entre 18 e até o número máximo da sua lente, se começar em 18. Tem lentes que começam em menos. Então, as lentes fixas não têm essa variável. Ela apenas utiliza no número de milímetros fixo. Uma lente que seja de 50mm, ela é apenas 50mm. Mas são as lentes mais queridas dos fotógrafos. Lentes fixas têm um grande poder de desfoque artístico, sem contar que te proporciona uma versatilidade muito grande na hora das fotos, na questão se você quer uma foto com pouco desfoque, você tem essa opção. Muito desfoque também tem essa opção. Elas fazem um desfoque muito maior do que normalmente as que fazem a acepção de zoom.
Mudando agora para a profundidade de campo. Profundidade de campo nada mais é do que você enxergar o fundo da sua foto quando tem uma pessoa em primeiro plano ou não enxergar o fundo da foto por estar desfocada. A maioria das fotos profissionais que você deve ter visto tem essa importância. O fundo normalmente é desfocado para dar mais ênfase na pessoa ou no objeto a ser fotografado. Profundidade de campo soma-se em quanto maior a abertura do seu diafragma, menos profundidade de campo você tem, ou seja, mais desfocada é a sua imagem. E quanto menor a abertura do obturador, do diafragma, você consegue enxergar mais o fundo, dando visão em tudo que você precisa compor na foto. O controle do desfoque é algo muito importante na foto, pois, voltando aos pilares da fotografia, se você quer uma foto totalmente desfocada, isso implica em mudar o ISO e mudar o obturador e sua velocidade. Se você quer uma foto pouco desfocada, também a mesma coisa. Pois, quanto maior o desfoque você quiser na foto, mais luz entra na lente e a sua foto fica mais clara, dificultando as fotos feitas à luz do dia. E quanto menos desfoque da foto você quiser, mais profundidade de campo você terá e menor a abertura do seu diafragma, também escurecendo mais a imagem. Nós precisamos entender que para você ter um equipamento que possa ser usado, você precisa ter no mínimo alguns acessórios. Uma câmera, pelo menos uma lente que você possa pegar uma grande gama de informações, uma lente bem aberta com um número menor de milímetros e também que chegue a um número mais avançado de milímetros, dando ênfase ao retrato. Por exemplo, se você está fotografando numa igreja, você precisa fotografar a igreja toda com a mesma lente, fotografar apenas os noivos, sem sair do lugar, apenas mudando no zoom da foto e da sua lente. Você tem a opção de ter duas lentes, uma que pegue toda a igreja e outra que pegue mais perto apenas os noivos, ou comprar apenas uma lente que tenha as duas especificações. É recomendado que também tenha-se um flash, pelo menos para que você possa controlar melhor a luz do ambiente, caso a luz não esteja sendo favorável a você. Por exemplo, se você vai fotografar um aniversário, e esse aniversário foi feito em um local escuro, e você não está conseguindo nos 3 pilares da fotografia ajustar uma claridade legal, então você pode usar a opção do flash para clarear o local, assim dando mais clareza à sua foto e você podendo controlar aonde a luz bate e onde ela não bate. Muito importante também você ter pilhas sobrando, recarregáveis e baterias sobrando também, para que você não fique na mão. Em termos de estúdio, nós também usamos o método de softbox e guarda-chuvas, que são softbox, são aqueles
quadrados que são usados anti-flash para desfocar a luz, tirando a dureza do flash na hora da foto. Ele desfuma as sombras e a luz, fazendo com que não apareça sombras na pessoa e fazendo com que a foto seja mais artística possível. O guarda-chuva tem a mesma propriedade, sendo que o guarda-chuva tem um valor muito menor e o softbox tem um preço um pouco mais salgado. Entretanto, um guarda-chuva pode ser pouco durável. Você tendo que comprar mais guarda-chuvas, acaba saindo o preço de um softbox mais barato, sendo que você precisa comprar muitos guarda-chuvas às vezes para manter o seu estúdio. Basicamente, nós estamos falando aqui de os principais pontos de um inicial para a fotografia. Eu vou encerrando já e gostaria de dizer para você que se você dormiu, uma boa noite. Se você ainda não dormiu, eu vou pedir para você continuar se inscrevendo no canal e vai acompanhando os próximos vídeos que terá de ASMR com aula integrada. Muito obrigado e até mais.